medo, ansiedade intensa, um verdadeiro pavor só de imaginar a possibilidade de ser abandonado pela pessoa que você ama. Se você convive com essa sensação, seja com os relacionamentos amorosos, na família ou até mesmo com amigos que são importantes para você, é muito provável que você reaja de uma das três formas seguintes. Uma delas é agarrando-se às pessoas. É como se você sufocasse elas na ânsia de conseguir ter aquela atenção e aquela comprovação de que ela não vai te abandonar. Só que você faz isso de um jeito torto, de um jeito que às vezes a pessoa se sente sufocada e ela aí acaba realmente se afastando. Então essa primeira forma ela não funciona. Pelo contrário, às vezes você se humilha, às vezes você fica mendigando a atenção e amor da pessoa, ou ela nem quer te dar atenção, ou ela quer, mas ela tem outras funções na vida dela que não esse relacionamento. E então, essa pessoa sentindo-se sufocada, ela vai acabar se afastando. A outra forma é você pensar, não é pra mim, relacionamento não é pra mim, casamento é muito difícil, namoro é muito complicado, as pessoas podem me abandonar, eu sou sempre traído, as pessoas sempre me enganaram, então isso não é pra mim. E aí você pode se isolar ou pensar, eu não quero mais ter muitos amigos porque os amigos eles acabam nos deixando, eles acabam nos abandonando e isso não é pra mim. E aí você se afasta de pessoas importantes para você também. Mesma coisa pode acontecer no contexto familiar. Essa forma faz com que você não conviva com as pessoas e não desfrute de alguns relacionamentos que podem ser saudáveis e podem te trazer muita satisfação. Já uma outra forma também pode acontecer de você se relacionar com alguém que te cause muita dor, muito sofrimento. Essa pessoa te maltrata, essa pessoa pode te trair, ela pode ficar ameaçando sempre ir embora, mas você não consegue sair dessa relação justamente pelo medo do abandono. Por medo de ficar sozinho, por medo de ficar totalmente à mercê e vulnerável da vida e achando que não vai conseguir lidar com esse abandono, com essa solidão, né, que pode te trazer o fim desse relacionamento tão destrutivo. Então você pode perceber que essas três formas de reação a esse medo do abandono, de todas as formas elas te trazem resultados ruins. E alguma vez na vida você já se perguntou por que eu tenho esse medo de abandono tão intenso? Por que parece que outras pessoas lidam com isso de uma forma muito mais tranquila? Ou talvez nem fiquem presos a esses pensamentos de que as pessoas a qualquer momento vão embora, a qualquer momento vão trair, abandonar, rejeitar, excluir, trocar. Você já parou para analisar isso? É muito provável que você tenha o que a gente chama na terapia do esquema de esquema do abandono. Um esquema nada mais é do que um conjunto de crenças que temos a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo e que inicia lá na infância, a partir de coisas que as pessoas fazem pra gente, ou a partir de maus tratos que a gente sofreu, ou a partir de necessidades básicas que a gente tinha que não foram atendidas e que ficou essa falta. Essa ideia a respeito de nós, dos outros e do mundo vai nos acompanhando ao longo da vida. E quando a gente tem uma crença, quando a gente tem um pensamento enraizado, uma crença sobre algo, a gente vai ter um olhar enviesado. É uma forma de buscar um viés de confirmação. Então, qualquer sinal que as pessoas nos deem, interpretaremos como um abandono, se a gente tem uma crença, um esquema de abandono. Então, por exemplo, uma criança que sofreu abandono lá na sua história, na sua vida, ou formas, né, de que se sentiu rejeitada, excluída, não se sentiu parte, não se sentiu pertencente a uma família ou a um grupo de pessoas. Essa criança, quando ela vai para a escola, se algum amiguinho não quer brincar com ela naquele dia, ou se acontece alguma coisa nesse sentido, esse viés, esse olhar enviesado, ela vai buscar a confirmação da crença dela.
E ela entendendo que aquilo ali é um abandono, que ela é abandonável mesmo, ela vai reforçando essa crença, mesmo que aquela situação ali com o coleguinha não tenha sido uma verdade. Talvez aquele coleguinha não estava bem naquele dia, mas que em outro dia ele ia querer brincar com ela. Mas aí ela pode se afastar e não querer mais aquela situação ali. Então, esse viés de confirmação vai acompanhando as pessoas ao longo da vida e elas vão reforçando esses esquemas, reforçando essas crenças, a ponto de, na vida adulta, recriar esses ambientes, recriar essas situações, esse sofrimento, essas sensações nos relacionamentos, tanto nos relacionamentos amorosos, amigos ou mesmo familiares. E aí você pode estar pensando, mas não faz muito sentido. Por que aquilo que me causa tanta dor, por que aquilo que eu tenho tanto medo, eu vou recriar, vou ficar recriando isso nas situações, né? Nas relações? Não faz sentido. E realmente, logicamente, conscientemente, não faz sentido mesmo. Mas o nosso cérebro entende que aquele ali é o nosso padrão. E nós mesmos nos sentimos um pouco, não é a palavra certa, mas um pouco confortáveis com esse abandono, porque a gente sempre sentiu isso. A gente não sabe muito bem o que é sentir diferente. A gente foi acostumado, então, com o que é ruim, quem tem esse esquema de abandono. Se aquilo ali fez parte da minha vida, eu senti aquilo ali a vida toda, eu pensei a vida toda como isso, como que eu vou mudar esse padrão de uma hora para outra? Essa mudança, ela é realmente muito difícil. A gente vai acabar caindo, né, nesse padrão, se relacionando com pessoas que sempre têm o mesmo comportamento ou não estão muito disponíveis, ou são pessoas que talvez, né, quem tem esquema de abandono acaba se relacionando com pessoas que já são comprometidas, pessoas instáveis emocionalmente, em que ora te deixam seguros de que aquele relacionamento é importante, ora desaparecem, aqueles relacionamentos só de fim de semana ou só durante a semana, em que você tá sempre ali envolto naquele medo de que aquela pessoa te abandonou. Agora ele sumiu, então agora ele me abandonou. E aí vem aquele desespero que faz com que você tenha uma daquelas 3 reações que eu falei lá no início. E aí você se dá em conta, então, de que sim, faz sentido. Você tem uma crença de abandono, né? Um esquema de abandono, um conjunto de crenças. E agora, o que fazer com isso? O primeiro passo para a mudança é reconhecer que esse esquema existe. Então, se você reconheceu aqui que tem um esquema de abandono e que talvez foi isso, né, que norteou seus relacionamentos esse tempo todo e que trouxe sofrimento, esse já é o primeiro passo para a mudança, porque enquanto você não sabia sobre isso, você nunca tinha ouvido falar sobre isso, é como se, então esse é o normal, isso que acontece para mim, então é assim mesmo. Trazer para a consciência, dar nome, clarear o que está acontecendo ali, já é muito importante e já pode te trazer uma possibilidade de mudança. Saber que a gente tem um esquema, que é um conjunto de crenças, que se formou lá na infância e que se perpetuou ao longo da vida, também nos possibilita voltar e conhecer melhor, entender agora com o olhar adulto essa nossa infância, esses momentos de sofrimento. Essa é uma parte bem dolorosa do processo, em que você vai ter que revisitar a sua infância, olhar para aquilo que aconteceu lá atrás, entender aquele sofrimento, realmente sentindo ele, olhando agora com o olhar adulto, aonde estão as falhas, aonde estão as faltas, né, que ficaram e que te fizeram sentir tanto sofrimento. Quando você faz esse exercício, né, de revisitar a sua infância, de olhar para aquela criança lá vulnerável naquela situação, talvez, se for muito doloroso, seja importante que você tenha o acompanhamento de um psicólogo. Outras pessoas conseguirão fazer isso sozinhas, tranquilamente, não tem problema. Mas se isso te causar um grande sofrimento, busque um psicólogo para fazer essa parte do processo. Quando você olhou para essa criança, entendeu tudo isso, você vai para uma parte que também é bem importante, que é de buscar as evidências.
será que isso que eu acreditei a minha vida toda, que todo mundo me abandona, que eu sou uma pessoa abandonável, que eu realmente preciso ficar o tempo todo hipervigilante, uma hipersensibilidade para qualquer sinal de abandono, porque eu realmente fui a minha vida toda abandonada. Quando você vai buscar essas evidências, a verdade sobre isso, às vezes você se depara com situações em que você, como se você colocasse uma cortina na frente e não enxergasse. Por exemplo, talvez você tenha uma amiga que permanece na sua vida desde a sua infância. Sabe aquelas amizades que você tem, que talvez você não tenha tanto contato, mas que aquela pessoa sempre está ali presente. Se você sabe que precisar dela é só ligar. Essa pessoa não te abandonou. Então não tem alguma coisa errada nesse pensamento de que todo mundo te abandona, que todo mundo pode ir embora da sua vida? Ou ainda, né, você tem irmãos e você mantém sempre um relacionamento com esses irmãos ao longo da sua história. Não tem alguma coisa errada também? Essas pessoas não te abandonaram. Então, buscar evidências é buscar os fatos que não comprovam, né? E aí buscar fatos, não é pensamento. Fato é aquilo que você tem de concreto, que é uma verdade. Esses seus irmãos, por mais que você tenha brigado com eles algumas vezes, eles estão aí na sua vida. Então, aí você vai enfraquecendo essas crenças para você sair desse padrão de funcionamento, de relacionamento e começar a se acostumar com algo diferente, a se acostumar a aceitar o amor de pessoas que estão disponíveis para você, de aceitar o amor de pessoas que não são comprometidas e que realmente gostam de você. Mas para isso, você precisa quebrar esse padrão. Você pode começar por partes menos difíceis para você. Então, se você sempre se envolveu com pessoas que, sei lá, mostravam uma certa indisponibilidade, comece a se relacionar com pessoas que você não gosta tanto, talvez, porque não sente muita atração, mas que você sente que gostam de você. Comece a quebrar isso devagar, a se acostumar a ser acompanhado, a curtir a presença das pessoas que você sente que gostam de estar com você. Você vai se acostumando com o que é bom, porque hoje talvez você seja acostumado com o que não é bom, com aquela pessoa instável, com aquela pessoa que a qualquer momento vai te abandonar. E se você começar a se acostumar com o que é bom, você vai reverter esse papel. Como eu falei, é um processo. Então, todos os processos, eles demandam tempo e demandam persistência. A gente não vai mudar uma crença de uma hora para outra. Se você tem, por exemplo, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e você pensou dessa forma durante todo esse tempo, você concorda comigo que não é da noite para o dia que você vai acordar pensando diferente. Então, é um processo, persista, insista. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nisso que eu vou te falar. Talvez quando você entrar nesse processo da mudança, você entenda que algumas pessoas lá atrás falharam muito com você, né? Algumas pessoas, às vezes seus cuidadores, pessoas importantes para você, causaram faltas e causaram feridas emocionais que você carrega até hoje. E talvez você sinta algo negativo quando você se der em conta disso, algo negativo por essas pessoas. Mas entenda que, muitas vezes, essas pessoas que te causaram feridas, elas estavam dando o melhor delas. Ou ainda, elas estavam repetindo o padrão de funcionamento delas, que elas aprenderam lá atrás e que não tiveram oportunidade de fazer a mudança. Então, não importa quem causou a sua ferida, não importa quem tem culpa nessa história. O que importa é que agora você pode fazer diferente. Você tem todas as possibilidades e você
pode mudar esse padrão. E eu desejo muito que você consiga fazer isso. Me conta depois se deu certo, se você conseguiu fazer esse processo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me acompanhe aqui no canal, curta, compartilhe com as pessoas que você entende que precisam assistir esse conteúdo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!